Então vamos lá. Antes de nós iniciar a pintura, a gente precisa ter em mente algumas coisas, que são aonde a gente vai querer chegar. Primeiro passo, onde a gente vai querer chegar, eu vou colocar na tela a foto do primeiro passo, onde a gente vai chegar. Segundo, os pincéis. Eu gosto de fazer a ponta dos pincéis. Quando eu compro ele novo, ele não vem do jeito que eu gosto, então eu faço a ponta deles, né? Como se fosse um lápis. Eu faço com estilete ou com a gilete, certo? Eu vou colocar na tela as cores que eu vou usar, que são rosa, tá aparecendo aí, amarelo, amarelo nápoles, verde inglês, branco, lilás, laranja, vermelho, terra de cena queimada, amarelo ocre, azul celeste, azul cobalto e preto. Ok, vamos lá. Eu vou usar como base essas cores. E então eu também vou fazer uma tela que está aí no canal, que ela deu bastante visualização. Então eu vou estar ensinando como é que a gente faz ela, certo? Primeira coisa, o desenho. Eu gosto de fazer o desenho, eu não gosto de estar marcando tela, medindo, porque isso prende muito o aprendizado. Então eu gosto de primeiro analisar o desenho, ou seja, eu vou ter que olhar a pintura, certo? Tenho que olhar ela primeiro, os detalhes de toda a pintura, onde é a linha do horizonte, aonde é cada ponto específico. Eu marco no olho a tela. Então, a linha do horizonte geralmente ela vai começar aqui no meio da tela. Ela vai estar no meio da tela, um pouco para baixo, um pouco mais para cima, mas geralmente aqui no meio da tela. E a gente tem que usar os traços soltos. O que é traço solto? Não precisa se prender de dar traço na tela. Aqui eu estou fazendo marcações, certo? Marcações. Eu consigo hoje em dia fazer a pintura sem precisar nem de desenhar. Não preciso mais nem desenhar, de tanto que eu aprendi a observar. Observar é o mais importante, certo? Então aqui eu estou fazendo a ponte, certo? A ponte. Marcações aqui e outra, se eu errar o desenho eu posso puxar um pouco para lá, um pouco para cá, entendeu? Eu posso ir modificando o desenho, então não precisa ter medo. O importante é colocar tinta na tela. Esqueci de dizer, o pano para limpar o pincel tem que ter um pano. E outro detalhe, a tela, o bom é você pintar ela com um cavalete. Se não tiver, você pode colocar na parede mesmo, bota uns preguinhos na parede e coloca lá. Mas contanto que ela fique na altura da sua visão e de frente com você, para que seu braço tenha um controle maior. Se você pintar em cima de uma mesa, você não tem o mesmo controle que seria pintar olhando aqui na sua visão reto, certo? E melhor pintar em pé. Em pé, você pintar em pé, você fica com mais controle, mais solto para poder pintar. E um lugar que você possa tipo sujar, espirrar a tela para os cantos, tinta para os cantos, que não precisa de você estar com medo de dar pincelada. Não, o principal, você tem que, não pode ter medo. Eu estou fazendo marcação porque só no olho eu já conheço, já sei o que eu vou fazer, certo? Fazendo os barrancos, que é a ponte, como eu falei. Aqui eu estou marcando o ponto da casa. Já está na minha mente tudo que eu vou fazer, né? Quando eu vou fazer uma pintura, não preciso mais olhar foto. Eu consigo fazer a pintura só na mente, não preciso estar mais olhando foto. Por isso que é tão importante você observar, né? Pega uma foto de uma pintura que você quer fazer e observa. Passa um tempo observando detalhes, ou seja, observando aqui, ó, a casa com a árvore do lado. Você observa só esse ponto, não precisa observar tudo de uma vez. Passa um tempinho, assim, alguns minutos observando só o ponto, só um ponto. E a sua mente grava aquela informação, né? Aqui tem outra árvore que eu me lembro, e aqui também tem outra árvore, certo? Detalhe, não precisa a pessoa fazer exatamente igual. Ah, Marcelo, mas eu não consigo fazer, eu erro. Exatamente, não precisa fazer igual. Você está fazendo o que nós chamamos de uma releitura, ou seja, a sua forma de pintar aquela paisagem.
Então não se preocupa, se não deu certo, se não está dando certo, vai fazendo. Não pode parar. Você começou a pintura aqui, ó, você não pode parar. Tem que fazer ela do início ao fim, embora que não esteja ficando bonito aparentemente, mas você precisa fazer para poder você passar por aquele caminho, entre aspas, né? Pelo aquele aprendizado. Pode ser que modifique algumas coisas da pintura que eu já fiz, que está aí no canal, mas o tema é o mesmo. Eu também não preciso botar todos os detalhes agora não, aqui eu estou só marcando, porque quando você é iniciante, você precisa, a sua mente não tem a informação, né, de onde é as coisas, como é, você vai marcando. Então é por isso que eu já acabei de falar, você tem que pintar do início ao fim. Se não tiver paciência, você para um pouco, descansa, mas você precisa chegar ao fim da pintura, não pode deixar ela por acabada. Não. Aqui tem muito traço, você não está basicamente entendendo, um pouco meio que confunde, mas é assim mesmo. Quando eu comecei também, eu não entendia muito não. O rapaz que pintava, que me ensinava, ele fazia essa ruma de traço e eu ficava perdido, mas a pessoa vai aprendendo, certo? Fiz os traços. Outro detalhe, o porquê de pintar no cavalete, que muitas das vezes precisa afastar um pouco para olhar de longe, certo? Eu estou aqui perto, ó, eu estou com alguns detalhes na minha cabeça, ou seja, eu estou vendo algumas coisas, mas quando eu afasto, eu consigo ver melhor o que estou fazendo, eu consigo entender melhor, certo? Consigo entender melhor o que a pintura está se formando. Agora eu vou mudar de pincel. Toda vida que for preciso mudar de pincel, não hesite, certo? Não hesite. As cores, eu não vou seguir basicamente a mesma que está lá. Eu vou usar agora que está na minha cabeça. Então, é por isso que eu disse. Você não precisa se preocupar de fazer exatamente igual o que está lá na foto. Você vai fazendo, respeitando as regras. Eu vou estar passando aqui, ó. Primeira regra. A luz ela vem de um lado para o outro. A luz pode vir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do fundo para o centro e daqui para lá, ou seja, né, da minha parte que eu estou para lá, de frente para trás. Pode vir de qualquer lado. Então você escolhe um lado. Eu escolhi, no caso, o lado da esquerda para a direita. Não precisa se preocupar se sujar, o pincel está um pouco sujo, se errar, mas isso é normal. Da minha casa, então eu sujo as paredes, sujo tudo. Vou fazendo a parte clara, é onde vem o sol, né? A luz do sol. Eu vejo muita gente que tem a pincelada, de pegar na ponta do pincel, de pegar, de ficar fazendo graça. O importante de você aprender bem é quando você vai pegar para detalhe, você pega um pouco mais perto da cerda. Quando você vai pegar para esfumaçamento, você pega um pouco mais distante. Então, se você vai pegar de um lado para o outro, tem gente que pega assim, isso aqui é mais para esfumaçar. Então não tem essa tanta diferença ou importância não, de como pegar. Respeitando as regras, detalhes, você pode pegar de todas as formas. Detalhes. A parte de baixo um pouco mais clara que a parte de cima. Um pouco mais claro. Aqui eu vou simplificar bastante, tá? Para você não se perder se você for iniciante. Simplificar bastante a pintura. Não vou colocar muito detalhe, porque senão a pessoa acaba se perdendo. Lembrando que a gente tem que chegar em um ponto específico. Como eu já sei o que eu estou fazendo, essa mesma cor do pincel, que está no pincel aqui no céu, eu já posso colocar ela aqui, ó, na água.
certo? Como eu estou pintando com tinta acrílica diluída, eu não molhei a tela, porque tinta acrílica ela seca bastante rápido. Vai acrescentando cores, acrescentando tinta. O céu ele é reflexo do... Aliás, o rio é o reflexo das cores que tem em volta. Então, aqui eu estou colocando o céu, né? O rio reflete um pouco. E aí a gente vai dando mais detalhes no decorrer da pintura. Então, eu mexo para um lado, mexo para o outro e acrescentei as cores, então eu vou dar pincelada vertical para que dê o efeito de grau que tem na água, não fica estranho, certo? Então, vamos lá. Vou mudar de pincel novamente. Certo? Os pincéis que a gente usa, geralmente, você tem que entender a precisão que está pedindo. Eu estou fazendo os detalhes de colorido. A pintura que eu estou fazendo, ela é uma decorativa, né? Ela não é pintura hiperrealista, certo? Ela é até um pouco realista, mas eu acho melhor assim, fica mais colorido, mais bonito, né? Então eu vou colocando cores, um pouquinho, só de pincel, muito pouco. Não posso botar muita tinta agora para dar detalhe, porque senão fica estranho a cor. Colorido no centro fica bonito. Okay. Vamos lá fazer as montanhas. Eu vou usar o mesmo azul celeste, azul cobalto, um pouquinho de rosa. E aqui eu vou começar a acrescentar cores, certo? Por que eu digo que o importante é você ver a tinta escorrendo, mas isso não faz mal não. Problema nenhum, porque você aprendendo a observar, você não precisa estar olhando as misturas de cores que eu estou fazendo. Você aprendendo a observar as cores. Aqui eu botei o que? Só um pouco mais de azul, azul cobalto, um pouco mais de azul celeste e um pouco de rosa. Só que um pouco mais de cada. Então, ó, eu vou aumentando a intensidade das cores. Mas não muito, porque ele ainda está longe, certo? Não muito. Eu vou colocando, distribuindo cores, fazer de novo, um pouco de azul, um pouco de azul cobalto, azul celeste e rosa. E aqui eu desenhei a árvore, mas eu passei por cima por quê? Porque está atrás, certo? Está atrás dessas montanhas, então eu posso passar por cima aqui sem nenhum problema de todo o desenho que eu fiz. Isso é o que vai dar realismo na pintura, apesar de não ser uma representação hiperrealista, mas isso dá muita importância para a pintura. Como eu disse, a tela seca rápido, aí eu preciso de estar sempre refazendo a cor. Nós. A linha do horizonte aqui. A linha do horizonte, ó. Certo? Então, por isso que é importante você observar. Aí você sabe qual é a cor que eu estou fazendo. Então não precisa você estar olhando e eu misturar a cor. Certo? Eu estou falando, estou explicando. E aí você começa a misturar e ver. Na hora que você está misturando a cor,
Você vê, você consegue identificar. Então por isso é importante estar vendo as cores que está na tela. O que eu estou fazendo hoje em dia, quando eu vejo um vídeo na internet, eu consigo saber quais as cores que a pessoa está usando, a pincelada que ela está usando, sem ela fazer nada, sem ela falar nada. Esses vídeos que tem apenas a pessoa pintando, eu consigo ver, consigo representar, fazer igual. Agora eu estou fazendo detalhe, fazendo detalhes na montanha. Um pouquinho de rosa, enquanto a pintura ainda está fresca ainda, as cores de baixo, estou fazendo os detalhes. Essa cor eu só acrescentei um pouquinho de rosa, um pouquinho de branco, para fazer um detalhezinho na montanha, certo? Então é por isso que só observar, afasta um pouquinho e observa. Eu posso aumentar um pouco mais ainda os detalhes. Qual o detalhe da montanha? Um pouco mais de rosa, um pouquinho mais de branco. Aos pouquinho, ó. Muito pouco. Na ponta do pincel. Não é o pincel todo. Certo? Ó. Só a pontinha do pincel. Como a luz vem de cá, então vai aparecer na parte de cá. E esses detalhes de montanha, assim, ó. Como é que eu faço? A pintura tem algumas falhas, viu? Você usa essas falhas, onde a cor é mais fraca. Agora eu vou esfumaçar, eu posso usar até o dedo. Vai esfumaçar. Certo? Ponta do dedo. Então não preciso fazer isso na montanha toda. Faço apenas uma parte. É porque algumas árvores já vai cobrir certa parte da montanha. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma cor de árvore longe, distante, que são azul. Pode ser azul, até mesmo se tiver um verde veronese, um azul cobalto. Que no caso o verde veronese não tem, então não tenho aqui nessa relação. Então eu vou usar o que é azul, um pouquinho de vermelho. Essa tonalidade que eu estava usando, eu vou acrescentar um pouquinho de vermelho. E vou observando se está bom. Já está bom. Entende? Eu vou colocando cores mais fortes em decorrer da pintura. Mais longe, as cores mais fracas, mais suaves. Mais perto, as cores vão tendo tonalidade mais forte. Então, ó, vê como eu já mudei a forma de pegar no pincel. Sempre você vai aprendendo, vai procurando aqui assim. Ó, eu vou girando o pincel assim, ó. Entende? E aqui ainda vai ter árvore na frente, ó. Mas eu posso passar de trás para frente, certo? Agora eu vou colocar um tom um pouquinho mais claro nas árvores, ó, que é o verde inglês e azul e branco. Verde inglês, azul e branco. Então eu vou ter que procurar essa tonalidade aqui, ó. Eu vou colocar e vou ver se tá bom, ó. Tá vendo? Verde inglês, azul e branco, ó. Tenho que colocar azul porque as árvores estão distantes, ó. Certo? Tá bonito, mas ficaria melhor se eu embaçar, ó. Eu vou embaçar, você vê os detalhes, como fica melhor. Posso embaçar com pincel ou com o dedo, ó. Por que embaçar? Porque tá longe. Longe não se vê folhagem detalhada. Eu posso embaçar com pincel, é só limpar ele, ó. Limpar, deixar ele bem enxuto e embaçar com pincel, ó.
Aí você pode achar assim, ah, mas daquela outra forma estava mais bonito. Só que isso se chama efeito, certo? Efeito. Como assim efeito? Efeito que quando as árvores da frente apresentar detalhe, as de trás não tem detalhe, então vai ficar mais bonito, entende? Do que todas com detalhe. A mesma cor, praticamente a mesma cor, vou colocar embaixo, ó, na vegetação rasteira, certo? Mesma cor. Botei um pouquinho mais só de verde, aí as cores, como elas estão mais distantes, é o que eu disse. Elas não podem ser fortes, vibrantes, tem que ser um pouco mais apagado. Conforme vai chegando mais próximo, aí sim eu vou colocando mais cores, ó. Percebe? E aí sim ela vai ficando mais forte. O importante é você aprender e entender, observar as cores que eu estou colocando, porque muitas das vezes eu vou misturar uma cor aqui na paleta e eu vou errar. Então a sua mente vai ficar confusa, certo? Vai ficar confusa porque nem todas as cores que eu vou colocar aqui na paleta é a cor certa, mas a que eu vou colocar na tela será a melhor, a mais próxima. Porque, digamos, eu faço o teste aqui, ó. Se for a cor que eu quero, eu deixo e continuo. Se não for, eu volto a misturar cores, certo? Ó. Aqui eu já coloquei uma sombra um pouco mais forte, ó. Certo? Ó. E aqui na base onde tem a água, eu já vou dar o reflexo. Que é a mesma cor, só que do meio para cima eu faço os detalhezinhos de vegetação, do meio para baixo eu faço detalhezinho de espelhamento da água. E eu posso embaçar também aqui com o dedo ou com o pincel. A cor já enxugou, né? Já enxugou. Com essa cor, ó, já vem para cá, para outra vegetação e vem aproximando. Aqui embaixo da ponte ela tem reflexo. Tem reflexo. Certo? E eu vou colocando e acrescentando cores. Aqui também, ó. Sempre a mesma cor. Passou por trás da casa, vai lá pro outro lado. Eu não posso me prender só aqui e esquecer lá, não. Eu tenho que vir com as mesmas cores. Aí eu volto a dizer. A pessoa vai dar uma distanciada na observação, se afasta um pouco e olha. Você consegue ter a visão completa da pintura. Aí fica melhor para entender, certo? Então não gosto de pintar em cima de mesa. Fica muito ruim para identificar os detalhes, para entender a pintura. Tá vendo? Eu já coloquei uma cor mais forte, tá vendo? Por isso que é importante você colocar as cores mais fracas para de trás. Ela vai tomando distância, vai se distanciando. E aí eu venho com essas tonalidades mais fortes, o que aí eu coloco um pouco de laranja, posso colocar um pouco de vermelho, posso colocar um pouco de... Aqui, para ela ficar um pouco mais escura, dei só um detalhezinho de preto. Porque coisa só a pontinha, ó. Porque ele é muito forte. Tem gente que não gosta de pintar com preto, mas você sabendo dosar as cores, você consegue desenvolver qualquer pintura, certo? Você consegue desenvolver qualquer pintura. Eu vou colocar aí na tela algumas pinturas que eu já fiz dessa mesma forma, certo? Então, para você ter uma ideia de que se torna fácil quando você começa a entender as cores, começa a entender a pintura, se torna fácil. Vou deixar aí, certo? Algumas pinturas que você vai estar vendo aí agora, nesse momento, algumas pinturas. E essas pinturas que você está vendo são bem antigas, já faz bastante tempo que eu pintei, muito tempo mesmo, certo? Então você vai pintando e vai aprendendo, vai pintando e vai aprendendo. Toda a vida. Ainda hoje, ainda estou aprendendo ainda. Sempre tem uma coisinha nova que você está aprendendo. E é importante, é isso, está aprendendo, certo? Vamos lá aqui, ó.
voltando para cá agora. Fazer o barranco, ó. Base. Aqui eu coloquei um pouco de verde. Eu tô fazendo aqui na hora o verde VC, certo? Que é amarelo e azul cobalto, basicamente. Aqui parece mais, para tinta óleo, parece mais um verde musgo. Então eu gosto de fazer, já ir marcando aonde essa tonalidade vai pegar. Eu gosto de marcar logo todo na tela. Então, professor, mas você disse que tem que fazer de trás para frente. Sim, tem que fazer de trás para frente. Só que a minha mente já tem mapeado toda a pintura. Ela já está mapeada. Já sei tudo na minha cabeça onde vai cada cor, já sei. Então, eu já gosto de colocar. É por isso que eu disse no início que eu consigo fazer ela todinha sem desenhar, certo? Então já vou colocar aqui, ó. Eu posso espalhar aqui. E também, detalhe, eu não posso pintar aqui, ó, como sendo assim, um preenchimento que a gente chama de chapado, ou seja, todo de uma cor só. Não, eu tenho que ficar variando agora a intensidade das cores. Para quê? Para que lá na frente, quando eu for dar detalhe, eu possa ter variação aqui, onde eu vou fazer detalhe. E lembra no início do vídeo que eu disse que aonde a gente precisa chegar nesse ponto, que é sombras. O principal de início agora é sombras. Preciso espalhar sombras. Aqui, ó, verde vai ser um pouquinho de preto, um pouquinho de vermelho, certo? Então preciso espalhar só sombras. Sombras. Para que depois eu possa estar colocando luzes. Para me ter uma bela pintura bonita, umas cores bonitas, com luz e sombra, eu preciso ter uma boa sombra. Aparentemente é feio, né? É feio você tá borrando o quadro todo, que as pessoas dizem, mas tá borrando tudo, tá ficando esquisito, arruma de cores escura, preta. Não, isso não é borrando, eu tô colocando sombra. Aí para me fazer essas árvores, ó, vamos lá. As árvores, elas são em formato de copo, que são tipo umas conchinhas assim, ó. Por isso que eu disse também para observar as árvores, ó. Eu vou fazer em formato de copa, que as folhagens, elas são derriadas, né? Certo? Primeiro eu estou espalhando sombra. Ok? Aqui de novo, onde está falhado, eu já deixei de propósito, ó, que eu já sabia que aqui vinha folhagem. Então foi de propósito que eu deixei. Ok? Deve estar aparecendo barulho aí, mas a vizinhança aí fazendo barulho. Entende? Eu usei basicamente a mesma tonalidade. Eu posso estar mudando, certo? A cores de fundo dessas pinturas, as cores de fundo, que é essas sombras, eu posso estar mudando. Essa aqui é verde inglês, um pouquinho de preto, um pouquinho de vermelho, mas muito pouco, porque senão fica forte, fica muito forte. Aqui eu posso estar colocando um pouquinho mais de vermelho, porque essa aqui ela vai ter uma luz mais esverdeada e essa aqui mais amarelada. Então a cor de fundo dela, ela é um pouquinho mais escura pro lado do vermelho, certo? Mas pouquinha coisa. A mente da gente, a visão da gente, ela consegue distinguir as cores, e aí você pode fazer o que se chama no impressionismo. Você está colocando uma cor ou dando um detalhe que lá na frente, se você se afastar, você consegue identificar, certo?
Mas se você, quando você está próximo aqui, fica um pouquinho até ruim de você identificar e entender a pintura. Você viu que eu vim pra cá, aí tô mudando. Mas por que eu faço isso? Para ficar em harmonia. Se eu não usar a mesma cor aqui, todos os cantos, quando você olhar a pintura vai chamar mais para um lado, entende? Então eu tenho que espalhar as cores todas com harmonia. Mesma coisa aqui, ó, no céu, na montanha, nessas árvores distantes, aqui na vegetação rasteira. Então todos eles têm que estar em harmonia. Ó, vê que essa tonalidade é um pouco mais escura que essa, porque ela já está aproximando mais. A mesma coisa aqui, ó. Então eu vou colocar sombra. A parte de trás é sombra. E a parte do chão é sombra. Ó. E bem. Certo? Tudo sombra. É super importante você chegar primeiro nesse ponto. Primeiro. O reflexo. Baixo aqui da ponte. Certo? Mas o mais importante é você chegar nesse ponto de sombra. Que eu vou estar colocando um pouquinho de luz para ir também já identificando onde vai ficar as luzes. Ó. E eu estou fazendo, você percebe que eu estou fazendo antes de fazer a estrada aqui, ó. E como eu já estava com o pincel sujo dessa cor, então já vou espalhando as cores, porque eu já sei quais são as tonalidades que estão lá, que eu vou colocar lá atrás, na parte de trás. E isso mostra também que você pode fazer a pintura de forma solta, né? Sem preocupação de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que seguir apenas a harmonia da pintura, sem medo. Olha minha mão como é rápida. Mas eu não consigo fazer rápido assim, eu não consigo. É a mesma coisa que eu for pintar com a mão esquerda, eu também não consigo, ó, mas eu tenho que colocar. Entende? Eu não posso ter medo. A mão fica dura, vê? Ela não consegue ter a destreza que a mão direita tem. Mas na minha cabeça eu sei o que eu tenho que fazer. Ó. Então é justamente o que eu estou lhe dizendo. Com o tempo, a mão começa a obedecer. Por exemplo, eu sou destro, eu sou canhoto. Então, se você consegue escrever bem, né? Você tem controle da mão bem, então você só não sabe o que tem que fazer, entendeu? Mão esquerda. Como você é iniciante, se você for iniciante, você só não sabe o que tem que fazer. Mas você pegando essas informações que eu estou te falando, você vai saber o que você tem que fazer e a sua mão vai começar a obedecer. Entende? O principal, a pior dificuldade do iniciante é a mão que não obedece. Ó. Não é que você não sabe. Beleza, eu não consigo, consegue. Eu mesmo, quando eu comecei a pintar, quando eu me interessei, todo mundo falava, não vai conseguir. Aquela velha história. Não vai conseguir, só que o povo era pesado comigo, né? Eu dizia que se eu fosse inventar de viver de pintura, eu ia morrer de fome. Mas você não vai conseguir. Mas você vai passar 10 anos e não aprende. É pesado. Comigo o negócio era pesado. Um certo rapaz numa loja que eu fui procurar vender uns quadros meus lá, ele disse, você vai passar 10 anos e não aprende. Eu chorei nesse dia, viu? Ela estava com mais de 2 anos. 2 anos não, 1 ano e pouco. Tentando, se dedicando. Só que ninguém ensinava. Entendeu? Ninguém ensinava não. O camarada que eu ficava lá observando ele a pintar, ele só mandava observar. Observa aí que tu aprende. Só que ele não dizia como observar. Entende? Como observar. Você tem que saber como observar. Como é que você observa? É o que ele disse. Pega uma parte, certo? Uma parte da pintura, assim, ó. Essa parte aqui, ó. Você observa um tempo, passa um tempo observando.
Quando você for pintar, você vai ver que a sua mente entende como é que é aquilo. É incrível, é incrível. E eu tinha tanta vontade de aprender e não tinha informação. Na época não tinha nem YouTube, não tinha nada. Não conseguia, eu não sabia nem mexer. Foi aí logo após eu chegar, eu tinha 16 anos, eu já estou com 40. Nem sabia, nem como mexer em computador, nada. Entendeu? Então aí depois, aí eu tinha umas revistas, eu pegava as revistas e ficava observando. Passava tempos e tempos. Eu lia, não entendia, mas eu comecei a observar. Aí teve um que eu fiz, uma pintura que eu fiz, que aí eu disse, agora eu acertei. Aí hoje em dia, e não é só pintura não. Hoje em dia, qualquer coisa que eu vá fazer, que uma pessoa faz, eu consigo fazer também. Certo? Então, o importante é saber observar. Digamos, eu estou pintando aqui, aí você observa onde é que eu coloquei a sombra, onde é que eu coloquei a luz. Você consegue ver. Você consegue ver. Então isso é de super importância, saber observar. Tinha um camarada aí que na época que eu comecei também, na época que eu comecei não, era um bom tempo. Ele pintava uns quadros muito bonito. Aí ele é muito bom, já é um senhor, já é falecido ele. Ele pintava os quadros aí, ele ficava, mas também ele era muito assim, se exaltava demais. Ele pintava mais rosas. Ele dizia, o que eu pinto ninguém faz. O que eu faço, ninguém faz. Aí eu já tinha aprendido a pintar paisagem. E eu estava estudando PNL, Programação Neurolinguística. Ah, rapaz, eu disse, meu amigo, não existe essa de que um que o faz, o outro não sabe fazer, sabe, aprende. Faz sim, não tem essa. Ah, que eu sei fazer, ninguém sabe. E o que eu faço é único. Eu não copio ninguém, ele dizendo, sabe? Eu não copio ninguém. Eu digo, é mesmo? Copio ninguém não, né? Quando eu cheguei na casa dele, ele estava com a revista, ele pintava sentado, né? Ele estava com a revista na perna. Aí quando eu cheguei, ele lembrou do que tinha falado, botou a revista para debaixo da bermuda. Eu digo, olha aí, dizendo que não copia ninguém, tá aí copiando. Aí medo, não faz vergonha, nem medo você dizer que eu tô copiando. Copia. Ninguém que não copia. Certo? Você vai fazer uma releitura que você está pintando, do que a pessoa fez. Precisa ser igual, entendeu? Não tem obrigação de ser igual não. Aqui, ó. Certo? Não precisa ser igual não. Você está fazendo a seu. Você tem a sua forma de ver o mundo, você tem a sua forma de ver as cores. Cada um tem a forma de ver as cores. Então, sua pintura é sua. Entende? Ó. Aqui, ó. Dei um pouquinho de amarelo Nápoles, né, aqui no chão, e terra de cena queimada com um pouquinho de ocre, amarelo ocre, certo? Simplificando bastante as cores. Ó. Eita, que a vizinha tá derrubando as panelas ali. Ó. Certo? Aqui eu tô passando até por cima da parte da vegetação que eu tinha acabado de fazer. E a pintura, ela é isso. É gostoso de fazer paisagem. Por quê? Porque você não precisa estar preso com a pinceladinha, colocadinha, não precisa, entende? Não precisa você estar com esse medo. Não, você pode trabalhar solto, né? Solto, que chama, sem medo. Você vai modificando, no decorrer da pintura você vai modificando. O importante é você espalhar as cores, unir, entende? Aqui eu ainda posso fazer muito detalhe, muita coisa, mas é muita mesmo. Mas vamos com calma, entendeu? Se for aprender, tem que pegar uma pintura simples para fazer, pintura simples. Essa daqui, para mim, ela ainda é bem simples, mas eu sei que para muita gente, porque eu já ensinei uma turma, eles se enrola muito, entende?
Se enrola muito para fazer, professor, mas eu não consigo. Então vai fazendo aos poucos, mas não para. Fazendo aos poucos, mas não para. O importante é não parar. Tinha alguns alunos, né, que eu dizia, bota tinta nesse pincel, bota tinta nessa tela, bota tinta. E o camarada ficava assim, ó, procurando. Você não precisa procurar, você vai sem medo. Não precisa ficar com medo de colocar tinta, não. Entende? Isso, você ter medo de colocar tinta, prende muito o aprendizado. Retarda muito o aprendizado. Viu? Então não pode ter medo, não. Vai sempre, ó, vou mudar de novo o pincel. Vai sempre, é como se fosse assim, um elástico. Ó. Você estica pra cá, estica pra lá, estica pra cá, estica pra lá. É sempre assim. De novo. Vou colocar uns detalhes. Eu tô aprendendo. Tem horas que você vai precisar prender a tela assim, ó, pra não balançar muito. Eu vou colocar mais tinta, certo? Vou colocar um verde inglês. Não, verde inglês não, verde VCE com um pouquinho de preto e um pouquinho de amarelo. Vou fazer um detalhezinho aqui, tipo um arbustozinho. Então, por isso que eu disse, ó, vão variando as tonalidades de escura. Vê? A variedade de escuro que tá tendo já, ó. Para quê? Para essa variedade mesmo de escuro, eu poder pegar algumas partes mais claras e enfatizar a luz, certo? Vai ficar algumas falhas, então você vem sempre com a tonalidade mais escura. Aparentemente, talvez no vídeo aí você vai olhar, tá todo de uma cor só. Certo? Todo de uma cor só, mas não tá. Tem umas tonalidades um pouquinho mais escura e um pouquinho mais clara. Aonde tá um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, você vem, ó, dando alguns detalhes no meio. E outra, variação. Para não ficar como é que se diz? Tudo de uma cor só, como eu já disse. Aqui, de novo. A tinta acrílica é boa por causa disso. Que ela seca rápido e você pode estar colocando mais cores e não borra. Ou seja, ela não pega a cor que está lá atrás. Aqui, ó. Entende? E vê como a paisagem é bem variada. Não é uma linha reta de arbustos ou de capim, não, é variado, entendeu? Não tem regra aqui aonde fica um mato, aonde fica um capim, não tem regra. Você pode estar fazendo aí e o capim mudar de lugar, ou arbusto mudar de lugar, aqui, ó, entende? Mas o importante é a paisagem ser bem harmoníaca. Harmoníaca, sei nem se tem essa palavra. A paisagem ter harmonia. Certo? O reflexo, a sombra, tudo tem reflexo aqui na área. Ok. Agora aqui em cima também tem a sombra. A sombra da árvore, ó. Sombra da árvore que ela já vem, a luz vem de lá, então a sombra vem e ela vai cair aqui, ó. Certo? O escuro da sombra que a árvore faz, ela vem cair para cá. Como essa árvore aqui ela tá um pouco clara, eu posso escurecer a parte de dentro dela. Escurecendo.
Outro detalhe bom de se observar. A minha visão do pincel, eu tenho sempre, como eu sou direito, destro, eu sempre tenho que estar com a minha visão aqui, olhando sempre. Exemplo aqui, ó, não posso botar a mão para cá, ó, certo? Esconder o pincel da minha visão, não posso esconder. Eu tenho sempre que estar deixando ele aqui para ver o que eu estou fazendo. Então por isso que eu trouxe a parte para cá, ó, a tela para cá, ó. Entendeu? Porque se eu for fazer assim, ó, se eu for botar para lá, eu vou esconder da minha visão o que eu estou fazendo. Então por isso é importante que a tela está na altura da sua visão e você, digamos, está com ela num cavalete, se possível um pouquinho derriado, igual está aqui, certo? Então, de início, é o que eu te falei, a gente quer chegar nessa parte. A gente quer chegar nessa parte. Aqui ainda tem uma árvore, certo? Eu vou até colocar ela, que ela vai ficar bem mais bonita, que é igual tá no vídeo, certo? No outro vídeo que eu fiz. Só que no outro lá eu não ensinei, nesse aqui eu estou explicando. Agora eu coloco a parte de... eu coloco o vermelho, o preto, um pouquinho de verde. Sempre as mesmas cores, parecidas. Só que essa base é vermelha. Por que eu não detalhei muito aqui no céu, entendeu? Por conta disso, que aqui eu ia ter uma árvore. Eu nem fiz o tronco dela ainda, mas eu sei que ela tá aqui. Então, outro detalhe também, que muitas das vezes você acha que não sabe. Eu não sei pintar, né? Eu não sei, a mão não me obedece. Que nem eu falei, todos os pincéis. Esse aqui é aquele de depósito mesmo, certo? Eu tirei o arrepio dele, cortei, ainda tá um pouquinho. Porque que eu não quero que essa árvore seja... se eu não tiro, ia ficar vários riscos na árvore. Vários riscos. Aquele pincel de depósito que ele já vem todo arrepiado, ele é bom para fazer vegetação assim, ó. Eu ainda posso até impressionar ele assim contra a parede, contra o chão, para ele ficar bastante arrepiado. Eu faço detalhes aqui de vegetação rasteira, mas aqui não. Aqui, todos têm o mesmo padrão, formato de concha, todos, certo? Todos têm o mesmo padrão. Agora eu vou fazer aqui o tronco, certo? Fazer o tronco dessa árvore. Vamos lá. Coloquei um pouquinho de preto com vermelho e aqui eu vou puxar o tronco dela. E tronco é assim mesmo, você precisa ir meio que procurando, entre aspas, uma forma de como é que os galhos vão ficar. Aqui também, ó. A sombra vem ficar aqui dentro. Aí, muitas das vezes, eu ou qualquer artista tem a mania de não evidenciar muito a sombra aqui, ó. Mas o correto é, vou limpar o pincel, aqui eu tenho a parede aqui do lado que eu limpo também, e colocar a sombra aqui, ó, no chão. Terra de cena queimada, um pouquinho de lilás, roxo. Eu já posso dar o traço de acordo com o chão aqui, ó. E por que é bonito? Porque aqui no meio vai sair alguns flashes de luz, ó. Aí que se chama efeito. As luzes aparecendo no meio da parte de sombra. Aí fica bonito. Então por isso temos que ter sombra. É de extrema importância. Eu estou fazendo até um pouco mais demorado porque eu estou explicando, mas geralmente eu faço um quadro desse aqui em meia hora. Ele total meia hora, né, para fazer. Ó.
Agora eu vou fazer a parte da casa. Eu posso começar pelo lado da luz ou pelo lado da sombra, tanto faz. Vou colocar a sombra. Terra de cena queimada, um pouquinho de lilás, simples. Que nós não estamos se apegando muito a detalhe, nem o hiperrealismo não, que é mais decorativo. Certo? E aí a gente vai fazendo os vídeos conforme for, com mais detalhes, ou mais complicado, menos complicado. Esses quadros aqui geralmente eu faço no dia a dia. O que eu te mostrei naquela parte do vídeo, no início, são os que eu faço mais trabalhado. Um pouquinho de rosa, um pouquinho de azul. E eu vou sempre espalhando as sombras. Sempre espalhando as sombras. Certo? Aqui eu vou colocar um pouco de amarelo. Por que amarelo? Aqui vai ficar um pouco como se fosse aquela parte de lodo debaixo da casa de interior. Sempre tem lodo, a parede é um pouco suja, né? Ó, branco. Mas aí, como eu falei, aqui está simplificando. Branco e unindo as cores. Aqui eu vou passando mais na parede para limpar o pincel. Eu limpo no pano quando é coisa, porque esse pano aqui que eu tô é fino. Não é bom não. Gosto de pano de rede. Pano de rede absorve bastante a tinta do pincel. Vê como ele se enquadra na pintura, se complementa na pintura. Se eu colocasse as cores muito fortes na casa, iria se destacar demais a casa, e você iria olhar para a pintura, automaticamente se olhar, você já chamava a atenção para a casa. Não pode ser assim. Na pintura, paisagem, sim, poucas coisas têm a obrigação de ser chamada a atenção. Tipo, de ser o centro da atenção, aliás. Tipo, uma mulher aqui jogando milho para as galinhas, que geralmente aqui tem no interior, né? Mulher jogando milho para as galinhas, ou um homem mesmo jogando milho para as galinhas, ou uma mulher com a vaquinha, essas coisas de interior, né? Aí sim eles têm umas cores próprias. Mesmo assim, como eles fazem parte da paisagem, eles não se chamam bastante atenção. Ó, parte da comida da casa, posso colocar ela um pouco mais clara, certo? E aqui é laranja com vermelho. Conforme vai descendo, eu vou escurecendo nessa tonalidade, certo? Botei vermelho com essa mistura que eu tenho. E ver como ela já escureceu um pouco. Olha o pincel como é grande, ó. Precisa colocar pincel pequeno, não. Olha o tamanho que é a área que eu pintei. Então, se eu pegar um pincel menor, tipo esse, ó, esse aqui é depois para acabamento, aí eu uso. Ou então agora mesmo, posso já dar um detalhe aqui da parte de sombra da casa aqui, ó. Certo? E aqui também, ó, dos caibros, das ripas da casa. Ok, aqui geralmente eu boto escuro mesmo assim, ó. Geralmente a parte de dentro de uma casa dessa é escuro, de interior. Ao dia, né? Durante o dia é escuro. Tem energia. A gente tem que se ater a esses detalhes de interior. Como é que é no interior? Uma vez um rapaz que me ensinou logo no início, ele me deu uma dica muito boa, que eu não conseguia entender
a casa, o formato, ou o que tinha do lado da casa. Ele disse, rapaz, do lado da casa você pode ter qualquer coisa. Você pode ter uma cerca, você pode ter um pote, daqueles que geralmente tem do lado da casa, no interior, um pote. Você pode ter como é que se diz, aqueles instrumentos de roça escorado na parede, enxada, pá, essas coisas. Pode ter qualquer coisa, pode ter aqueles que o bicho come, esqueci o nome. Então, pode ter muita coisa. Então agora eu vou dar uns detalhes da ponte. Ó, parte de sombra da ponte. Aqui é os pauzinhos que seguram a ponte. Aqui. E agora também aqui umas madeirinhas que ficam no início da ponte. Eu posso colocar aqui como se fosse os corrimão, né? Digamos assim, para a pessoa andar e não correr o risco de cair da ponte, ó. Certo? Ok, e agora vamos refazer de novo essa moitazinha que eu cobri aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Certo? Ok. Um detalhezinho de sombra aqui. Ok. E também reforçando as sombras. Aqui, reforçando as sombras e pronto. Essa é a parte que eu disse que a gente teria que chegar. Que eu falei no início, essa é a primeira parte. Que a gente tem que chegar nessa parte antes de começar a dar detalhe. Antes de dar os detalhes, de começar a acrescentar detalhes, essa é a primeira parte, ok? Temos que chegar aqui, ó. Porque a sombra tá ótimo para trabalhar em cima. Ok, agora ainda posso dar mais uns detalhes de sombra. Aqui. E os detalhes da reflexo da água. Ok. Por isso também a importância de não ter medo de colocar tinta. Não pode ter medo de dar pincelada, não pode ter medo. Ó, você vê aqui, ó, tá todo borrado, tá todo meio grosseiro, né? Mas é assim mesmo, certo? Não pode ficar muito arrumadinho não, porque senão não dá o aspecto de ser casa do interior, ok? Vou dar uma pausa aqui e já volto.